Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. Estamos aqui para trazer informações e debatermos sobre elas. Questão reforços aí, vindo com tudo, né? Informações ontem sobre Arão, sobre Montiel, sobre Wendel, né? Chegada de Vidal ao Flamengo. Enfim, problemas internos, né, com demissão de funcionário antigo do clube. Cara, tem muito assunto para debatermos aqui. E você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sininho de notificação. Lembrar vocês também do nosso canal alternativo, né, que é o canal do Deco. Então, você que ainda não está inscrito lá, faça a sua inscrição, tá bom, gente? Então, não demore a fazer a inscrição no canal do Deco, beleza? Vamos lá então, nação, vamos falar aí sobre uma questão, né, abordada ontem pelo jornalista Wilson Pimentel, do Torcedores.com. Essa informação o amigo Júlio Miguel Neto já havia trazido, né, há algum tempo, o interesse do Flamengo no Montiel e que o empresário do jogador já estaria lá na Espanha tentando a liberação do mesmo, né? A grande questão é, pelas informações, que o jogador se acertou com o Flamengo. Mas, ok, metade do caminho feito, só que falta a maior parte, né, do caminho. Assim, o que eu posso falar, o mais difícil, que é acertar com o clube, né? Todo mundo sabe que o Sevilha é um clube que geralmente dificulta certas situações, certas negociações. E eles pagaram 12 milhões de euros pelo Montiel, Gonzalo Montiel, jogador muito bom, jogou a final da Libertadores contra o Flamengo, né? Onde eles perderam de virada por 2-1. E eles compraram por 12 milhões e querem vender por 11. O Flamengo, né, através de representantes lá, até o próprio empresário do jogador, tentando fazer com que o Sevilha possa negociar de uma melhor maneira possível. A gente estava agora, há pouco, né, pouco que eu falo algumas horas atrás, né, descansamos e agora já estamos de pé aí trazendo as informações para vocês, falando com o companheiro Robinho, né, no Surtados Raiz Futebol, e eles dizendo que o Flamengo vai esticar a corda com o Montiel, tá? Que o Flamengo faria aí uma proposta pelo lateral direito Montiel, colocando um dinheiro para comprar o passe do atleta. E aí, o que acabaria acontecendo? O Flamengo iria, né, dividir em algumas parcelas. Pela informação que o Robinho trouxe, ele disse que o Sevilha poderia até aceitar, mas aí querer 2 parcelas apenas, aí ficaria dificílimo, tá? Então a gente tem que aguardar. Ainda acho nesse momento uma negociação difícil, devido ao fato deles quererem dinheiro cash, né, na hora, e o Flamengo tentando aí esse empréstimo, né, apesar de já ter o ok do jogador Gonzalo Montiel, tá? Então, essa aí é a informação sobre o Gonzalo Montiel, né? Acerto com o jogador, mas, sinceramente, precisa do mais importante, que é acertar com o clube lá da Espanha, que é o Sevilha. Beleza? Vamos falar aqui agora sobre o jogador Wendel, né, cara? O Wendel, o Flamengo, né, conforme já vem trabalhando há bastante tempo, né, ele primeiro procura o atleta para saber o interesse do atleta em vir jogar pelo Flamengo. Essa é a primeira questão. O Zenit acabou sabendo, né, que o Flamengo procurou o staff do atleta, né? Saiu até uma informação que o Flamengo teria procurado, antes do staff do atleta, o jogador e a mãe, né? Enfim, mas a informação que a gente recebeu não, que foi direto no staff, né, junto com o jogador e tal, e os familiares do Wendel querem voltar ao futebol brasileiro neste momento, nem que seja por um ano e meio.
O Flamengo está tentando costurar com o Zenit e o Medvedev, que é o dirigente lá do Zenit, não quer liberar o Wendel, porque para eles é um jogador importantíssimo, né? É um jogador que tem mercado na Europa. Só que o atleta quer voltar para o Brasil nesse momento. Então as negociações continuam. Volto a falar para vocês, o Zenit tem um jogo importantíssimo no dia 9 de julho contra o Spartak de Moscou pela Supercopa da Rússia. É um jogador importante, um jogador que o Zenit conta. E aí depois disso há sim grande possibilidade, né, do Zenit liberar o atleta Wendel por empréstimo ao Flamengo, tá, gente? Então essas aí são as informações, né? O Zenit, que já tem algumas consultas do futebol europeu, né? Dentre eles o Napoli tem interesse no jogador Wendel, tá? O Napoli, só que o Wendel não quer ficar na Europa nesse momento, ele quer jogar no Flamengo. Muita gente usa, né? Jogadores rubro-negros, como é o caso do Wendel, né? Do Luiz Henrique, pegam muito o exemplo do Gerson, né? O Gerson voltou da Europa para o Brasil, né, realizar um sonho de vestir o manto sagrado e acabou conquistando tudo. Então muitos jogadores veem essa possibilidade, né, de vir ao Brasil, conquistar coisas importantes, são jogadores jovens que ainda tem mercado na Europa e voltar para lá rapidamente. No caso do Gerson, ele foi contratado pelo Flamengo, diferente do caso do Wendel, que viria por empréstimo e quem sabe com o preço do passe fixado, tá? Então, volto a falar para vocês, o Napoli aí interessado, né, no jogador Wendel, mas o interesse do próprio atleta é vir para o Flamengo, jogar no Flamengo. Agora, o que precisa ser feito é convencer o Zenit disso, né? Tem um outro time também que está de olho no Wendel, seria o Everton da Inglaterra, além do Napoli, beleza? Então essas aí são as informações do jogador Wendel, tá? Vamos falar também agora do Ilharão, né? O Ilharão, pelas informações que a gente recebeu, é um jogador que, chegando uma boa proposta, o Flamengo liberará. O Flamengo já vê como um final de ciclo essa questão aí do Ilharão, né? O Flamengo, pouco a pouco, vai, né, desmanchando o time de 2019, fazendo, né, aquela troca que a gente tanto pede aí, né, uma reformulação, né, de jogadores que já estão há muito tempo no Flamengo. Então acredito que 2023 o Flamengo virá com tudo, com um elenco bastante, né, modificado, tá? Em 2023. Mas enquanto isso está mudando algumas peças e o Ilharão poderá sair do Flamengo caso venha uma grande proposta. Dizem que o Fenerbahçe virá com uma proposta boa, né? Eles já fizeram uma proposta, mas muito aquém do que o Flamengo espera. Me passaram que foi na faixa de 3 milhões de euros. O Flamengo aceitaria negociá-lo por 5 milhões de euros. Para o Flamengo é um valor justo. E chegando nesses valores, o Ilharão com certeza será vendido pelo Flamengo. Então nesse primeiro momento, a informação que a gente tem é que o Flamengo recusou a proposta do Fenerbahçe por achar, né, uma proposta baixa, tá? Por uma proposta baixa de 3 milhões de euros, beleza? Então essa aí é a informação do William Arão, tá? Vamos falar agora também do Luiz Henrique, né, cara? O Luiz Henrique, que nós já trouxemos, que está muito próximo de se tornar jogador do Flamengo. O Olympique acertando aí o empréstimo de jogador. A grande questão que pega é que o Olympique quer colocar o preço do passe do jogador, né, com opção de compra, em 8 milhões de euros. O Flamengo está querendo que coloque 6 milhões de euros, por isso que até o momento não fechou essa negociação. Então estão debatendo isso aí, vão chegar rapidamente, é uma cláusula, para mim, ridícula, né? É um jogador de 20 anos, jogador que precisa maturar. Volto a falar o que eu falei na minha live. É um jogador, né, que ainda precisa melhorar, né? Chute a gol, questão da... quando chega no último terço do campo, ter a melhor escolha, né? Às vezes ele pensa em chutar e ele tem que passar.
entendeu? Então, o Luiz Henrique ainda tem, até por ser muito jovem, né? Precisa maturar. E a questão do Olympique emprestá-lo ao Flamengo é isso, para ganhar experiência, né? E quem sabe na metade de 2023 ele possa lá voltar ao Olympique, né? Ou quem sabe o desejo do próprio atleta, né? O pai do jogador falando que jogando no Flamengo, ele indo bem, que o Luiz Henrique pode ir para um Real Madrid, um Barcelona, né? O próprio pai disse isso hoje para o jornalista Vene Casagrande. Então, a gente torce, mas já falo antemão aqui para o torcedor rubro-negro. Não é a solução. Ele vem para substituir o Bruno Henrique, tá? Durante esse tempo parado aí, durante um ano parado aí. E torcemos, né, para que seja uma boa peça de reposição, né? O titular sendo o Everton Cebolinha e o jogador, o Luiz Henrique, sendo importante na composição do banco de reservas, tá? Em relação ao Luiz Henrique, né, com a vinda do Luiz Henrique, o Flamengo desistindo do atacante Ferreirinha, tá? Até acho melhor, porque o Flamengo, pelas informações, queria pagar entre 8 a 10 milhões de euros, segundo o empresário do jogador, que eu acho um absurdo completo. Um jogador que teve uma lesão séria, né, fazendo tratamento em célula-tronco. Então, graças a Deus, com todo respeito ao Ferreirinha, o Flamengo desistindo da contratação do jogador Ferreirinha, né, com a vinda do Luiz Henrique. Beleza? Vamos lá, já falamos do mercado da bola bastante. Vamos falar de outros assuntos. Vamos falar do Vidal, né? O Vidal é importante a gente comentar aqui, né? O treinador da Inter de Milão dizendo onde que o Vidal vai render mais, né? Qual seria a melhor posição, o melhor posicionamento do Vidal, tá? Então vamos lá aqui, o técnico Antônio Conte destacou a polivalência do chileno e o classificou como jogador extremamente importante, tá? Eu ficaria satisfeito com as atuações do Vidal, mesmo que ele jogasse no gol. Ele é extremamente importante para nós, ele pode jogar até como zagueiro, como eu perguntei uma vez. Tudo vem das habilidades de finalizar de Vidal. Então ele joga melhor como terceiro homem do meio-campo ou atrás do atacante, porque gosta de atacar. Mas como eu sempre disse, não estamos bem equilibrados no meio-campo, pois temos muitos jogadores com as mesmas características. Arthur Vidal, às vezes, pode jogar como um dos meio-campistas avançados ou centralizado, como fez hoje. Mas eu acho que seu papel deve ter liberdade para correr. Ele tem gols e finalizações em seu DNA, tá? Isso aí quando o Antônio Conte foi treinador do Vidal. Então, nesse sistema 4-3-3, que o Dorival Júnior gosta de jogar, ele joga à frente do volante, né? Volante de contenção, que hoje é o Thiago Maia. Pode ser que volte a ser o João Gomes, dependendo da vinda do Wendel, né? O Wendel mesmo poderia ser esse jogador um pouco mais recuado, apesar de eu gostar do Wendel como segundo homem de meio campo. Então é aguardar, mas o treinador Antônio Conte, né, que hoje está no Tottenham, falando que o Vidal gosta de jogar próximo dos atacantes, porque é um jogador que gosta muito de finalizar, né? Continuando falando sobre o Vidal, né? Cara, é surreal como é só o jogador vir para o Flamengo que os jornalistas de São Paulo começam a desdenhar, né? E fazer comparações absurdas, né? Como essa aqui que a gente vai falar aqui para vocês, tá? O Rizek falando aqui, ó, na visão dele, o Fernandinho é mais jogador, é maior do que o Vidal como jogador. Olha aí, o Rizek falando isso aí, cara. Surreal, vamos lá. O jornalista André Rizek avaliou as contratações de Fernandinho, do Atlético Paranaense, e Arturo Vidal, do Flamengo, elegeu o melhor jogador entre os dois. Ao falar sobre as negociações, o jornalista falou do jogador que tem maior ponto de interrogação sobre a contratação. Ele diz assim: me parece que é consensual que a contratação do Fernandinho pelo Atlético Paranaense não tem muito risco. Isso porque é um jogador brasileiro que conhece a realidade do futebol brasileiro. Contudo, existe uma dúvida sobre o que o Vidal pode entregar
a esta altura da carreira em um país em que nunca atuou. Existe um ponto de interrogação maior em cima do chileno, né? Cara, tudo bem, mas ele é da América do Sul, né? Ele é um cara que conhece. Tudo bem que ele está há muito tempo na Europa, como estava o Fernandinho, gente. Então não vem com essa. Apesar do Fernandinho ser brasileiro, ele está há muito tempo na Europa. Então não dá para falar. Então dá para comparar eles como jogadores, né? Como jogadores, para mim, o Vidal é mais jogador que o Fernandinho. E não é pouco não, tá? Com todo respeito ao Fernandinho, tá? Continuando sobre o Vidal, né? O Everton Ribeiro dando as boas-vindas ao Vidal, né? Falando aí que é um jogador consagrado. Ok? Everton Ribeiro relembrou da saída de Andrés Pereira, que foi muito sentida pelo elenco, e elogiou a qualidade técnica de Vidal com 35 anos. O Andrés com certeza vai fazer falta, é um amigo e no campo faz a diferença. Que ele seja feliz. Se o Vidal vier mesmo, é um jogador consagrado, um craque, vai nos ajudar muito. Com certeza o Flamengo vai sair fortalecido para buscar os títulos. Os jogadores estão voltando de lesão, a equipe cada vez vai ficar mais sólida. Estamos em um momento de decisões na temporada, é ter confiança, é muito importante, tá? Então essa aí, palavras do jogador Everton Ribeiro, tá? Dando as boas-vindas ao jogador Arturo Vidal, tá bom? Vamos falar aqui sobre Flamengo e Tolima, né? Primeiro falar sobre o gramado, né? O Maracanã prometendo que o gramado estará melhor para o jogo do Mengão contra o time colombiano, ok? Então vamos lá. Maracanã promete melhora, né? O Maracanã promete melhora no gramado. A empresa informou que não trocou o gramado híbrido, mas apenas reforçou a grama no inverno na faixa central para aguentar o tranco, tá? Enfim, vamos lá. O jogador, né, Germán Cano, né? O jogador Germancano, Júnior Moraes do Corinthians, Gabriel Peck foram questionados sobre o gramado e foram sinceros. Todos eles disseram que vários pontos estavam com areia e que a bola não rolava direito. Com isso, a Raíssa Simplício publicou a explicação da empresa que administra o gramado do Maracanã sobre o assunto. Segundo a jornalista, a empresa informou que não trocou o gramado híbrido, mas apenas reforçou a grama no inverno na faixa central para aguentar o tranco, né? Em contato com a empresa que administra o Maracanã, o gramado Maracanã, nos foi passado que desde que o gramado híbrido foi colocado, não houve troca efetiva da grama. O que aconteceu foi um reforço de grama de inverno na faixa central para aguentar o tranco na época mais difícil. Com excesso de jogos, segundo eles, sempre tem que colocar areia para ajudar no contato da semente com o solo. A expectativa é que para quarta-feira, no jogo contra o Tolima, o Flamengo não sinta mais a areia tão presente nesta faixa, tá? Então, explicações já vi que vai dar ruim, né, com esse gramado do Maracanã, tá bom? Em relação também aos ingressos vendidos, foram vendidos mais de 43 mil ingressos para Flamengo e Tolima, tá, gente? Então vamos lá, vamos lotar o Maracanã, que é importante, beleza? Vamos falar aqui também sobre a questão ainda do Flamengo e Tolima, né? Rodrigo Caio treinando normalmente e reforçando o Flamengo contra o Tolima, tá? Além dele, deve voltar o Ilharão, voltar Fabrício Bruno, voltar Matheus França, né? O Flamengo aí tendo quase todos os jogadores à disposição, exceto o jogador Bruno Henrique, que só volta o ano que vem, tá? E vamos falar de dois assuntos aqui extra-campo. O primeiro deles sobre a questão do roupeiro Clebinho sendo demitido do Flamengo, né? Devido à questão dele participar das eleições como um candidato, um pré-candidato, conforme falou, a deputado estadual. Ele estava muito triste, né? Ele deu algumas declarações, né? Irado, desculpa, falando que o que fizeram com ele não foi legal, não foi bacana. E ainda acredita que o presidente Rodolfo Landim volte atrás, né, na situação. Ele disse que ainda não foi demitido. Cara, muito chato isso. E aí vem a minha pergunta, né? Engraçado, ele é vereador lá da cidade dele,
E por que que não o tiraram, né, anteriormente e agora, por ele se candidatar a deputado, resolvendo tirá-lo, né? É um bom questionamento que a diretoria do Flamengo deveria responder, né? É no mínimo incoerente essa situação, tá? Então, o Clebinho muito chateado, né? 22 anos de casa e acabaram aí o afastando. Vamos ver se vai haver cena dos próximos capítulos, tá? Vamos falar aqui, né, sobre a questão do Tanuri, né? O Tanuri recebeu uma proposta do Goiás e a diretoria do Flamengo não aceitou, né, a saída do profissional do clube, tá? De acordo com o GE, Márcio Tanuri foi procurado pelo Goiás para prestar consultoria médica ao clube e levou a oferta ao Flamengo, porém o rubro-negro vetou a possibilidade de realização de serviço. No começo desse ano, inclusive, Tanuri já havia recebido uma sondagem do São Paulo, tá? Entretanto, as conversas não avançaram, tá? Então, só para trazer aí para vocês essa informação, né, do interesse do Goiás no profissional Márcio Tanuri, tá? E para terminar aqui, um assunto que eu separei, que eu achei bem bacana, tá? O ex-atacante Borges, não sei se vocês lembram dele, muito bom jogador, jogou no Santos, acho que no Cruzeiro, jogou no Santos e no Cruzeiro, né? Enfim, São Paulo, muito bom atacante, ele rasgando elogios à torcida do Flamengo. Pois é, cara, disseram que a torcida do Flamengo, ele diz assim: o estádio mais difícil no Brasil que joguei foi no Maracanã contra o Flamengo. Me marcou muito aquele jogo contra o Cruzeiro, aquele Flamengo ganhou de 1-0, o gol do Elias, na Copa do Brasil. Quando perdemos a Copa do Brasil, oitavas de final. O estádio estava lotado, a gente não conseguia conversar de tanto barulho que a torcida fazia. A torcida do Flamengo é surreal, disse o ex-atacante. O gol do Elias, marcado aos 43 minutos do segundo tempo, ainda está vivo na memória da nação. O Cruzeiro tinha até então o melhor time do Brasil, liderado pelo hoje rubro-negro Everton Ribeiro, no Mineirão, com direito a um golaço no inteiro. Os donos da casa venceram por 2-1, porém, na volta o Flamengo avançou pelo critério de gol fora de casa, campanha então que terminaria com o título de tricampeão da Copa do Brasil. Naquele dia o Maracanã contou com 47.103 pagantes, né? Algo próximo a isso teremos nessa quarta contra o Tolima, né? O qual foram vendidos já 43 mil ingressos, tá bom? Então muito bacana escutar isso aí do atacante Borges. Beleza, nação? Então é isso aí, muito obrigado a todos vocês. Daqui a pouquinho estaremos aí na nossa resenha da tarde, entre 1 e 15. Conto com a audiência de vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like, compartilhar com os amigos, acionar o sininho de notificação, tá bom? Tamo junto sempre, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Abraço a todos, fui!